Boa noite. Que Jesus continue nos amparando, que a gente consiga transmitir bem a lição de hoje, que não é fácil. Quem não recebeu os textos ainda, ao que terminar antes do sorteio, aí pega comigo, por favor, tá? Os textos. O Vicente já adiantou bem o assunto, no texto também já está bem adiantado, né? E que nós vamos fazer um resumo e dar alguns exemplos para a gente, às vezes, assimilar bem a situação do dia a dia. Primeiramente, por que existem órfãos? E para que existem órfãos? Por que existem órfãos? Quando a gente está do lado de lá, no mundo espiritual, já vem uma programação para a gente reencarnar aqui na Terra em situação tal. Muitas das vezes nós pedimos para passar por certas dificuldades, espiar algumas situações que nós aprontamos no passado, e a gente fala, não, eu gostaria que passar por isso, porque eu já prejudiquei muita gente, tá? Eu já aprontei mesmo, então eu quero passar por isso para me evoluir. E muitas das vezes nós não temos condições de escolher a situação que a gente vai passar aqui. Tá? Porque dependendo do grau de situação que a gente vai embora daqui para lá, principalmente pessoas que aprontam muito na criminalidade, claro, tem muitos criminosos que ficam melhor lá em cima do que nós, às vezes está rezando todo dia, tá? Sabendo da situação, e a gente apronta e a responsabilidade é maior. Tá? Porque muitas questões de crimes, de afrontamento nas ruas, de pessoas, de crianças, que muita gente a gente chama de pivete, todas as pessoas que agridem no dia a dia, é um pedido de socorro. A tradução é essa, é um pedido de socorro. É claro que tem pessoas, tem crianças que já estão num alto grau na questão de marginalidade, que é difícil você, às vezes, trabalhar ele, não, vem cá, vamos para casa, você não pode levar assim. Então, por que tem muitos criminosos? Por que tem muitas crianças abandonadas que aprontam? E não adianta trazer eles para a escola, que não, às vezes não vai ter condições de recuperar. Alguém falhou. Alguém da questão de governo, houve uma falha, às vezes, desde épocas passadas, para fazer um trabalho de sustentação da educação, da família, e assim vai. Porque chega uma situação tal, só outra reencarnação, para vir numa situação difícil, para recomeçar aos pouquinhos. E para que existem órfãos? E para que existem outras pessoas que têm situações de PNE, né? De necessidade, né? Às vezes uns vêm retorcidos, outros não sei o que, não fala, fica só na cadeira de roda. Um exemplo lá em Trindade, na São Cotolengo. Então, isso aí, para que existem? Para despertar, às vezes, a nossa parte de sentimentalismo, para que a gente possa auxiliar de alguma forma. Muitas crianças que estão na rua, nós às vezes pensamos, não, eu sou espírita, e eu estudei no espiritismo, que essas crianças que estão passando aí, esses pivetes, às vezes a gente fala assim também, eles têm que passar por isso mesmo. Então, deixa Deus tomar conta. Eles estão aí para passar por isso, então é bom que faz o seu resgate e volta melhor. Não está escrito em lugar nenhum que nós devemos deixar de qualquer jeito. Está aí no texto. Não está previsto na expiação que temos que deixar largado e abandonado. Como que eu vou ajudar essas crianças de rua? Que mal você às vezes pode chegar perto.
Mas se a gente conseguir chegar perto, às vezes a gente está numa panificadora, numa lanchonete, e às vezes pede e tal, a gente fala, não, pode escolher, o que você quer? Quer um leite de café? Quer isso? Pega lá. Mas às vezes a gente não pede para sentar. Não, senta aí. Porque a gente tem medo. E se a gente conseguir, às vezes, nós vamos sentir deles que tem um ser humano ali pedindo socorro. Mas chega numa situação que às vezes não tem jeito de voltar atrás. Essas crianças que estão aí na rua, porque tem situações contraditórias no lar, pais que bebem ou bebiam à vontade, pais que não dão moral para a criança, pais que não estão nem aí para ele, joga de qualquer jeito, não tem carinho, não tem amor. Ele vai para a rua e aqueles adultos com má intenção adotam essa criança da maneira deles e faz o que quer dessa criança. Condiciona eles em toda situação. Até questão de estupro. Vai no vício, maltrata, e essa criança vai crescendo e tomando raiva dos adultos por causa dessa educação. Quem dera o governo, qualquer que seja, voltar para frente, vamos agora fazer um trabalho mesmo para as crianças. E educar os pais, vão de alguma maneira. Porque essas crianças que estão, nós estamos falando primeiro de criança, que chega, volta e meia, às vezes amanhece aí, fala morto, né? Desencarnado, vão embora. Esses que eram órfãos, que viraram adulto, que aprontam nos crimes também, a polícia ou qualquer um troca, mata, vai embora. Nós estamos livres deles? Não. Porque tem a reencarnação, eles voltam. E às vezes voltam no seio da família, com alguma deficiência, vem às vezes com a sua todo o seu know-how, né, de coisa ruim que já aprendeu, vem passar por nós. Porque, no geral, todos nós somos responsáveis. Se fosse adotar cada órfão no mundo inteiro, não daria uma criança para 50 habitantes. A proporção é essa. Tem tantos órfãos. Um órfão vai disputar com 50 pessoas para adotar. Então não é grande número, não é um número exagerado de órfãos. Só que a gente entende, é claro. Quem está falando aqui na frente é fácil. Aí você fala, você que está falando isso aqui, por que você não adota? Não é fácil. Isso é que a gente está falando. Mas não é fácil cada um falar, vou adotar. Não. Se eu não tenho condição de adotar, então peraí. Deixa eu passar no orfanato. Deixa eu adotar um indiretamente. Olha, eu vou dar tanto aí para estudar, eu vou visitar sempre, vou trabalhar ele. Eu não posso, não tenho condições de adotar, levar para casa. Mas eu vou ajudar, auxiliar de que for possível. Eu tenho um casal, não mora não, os familiares dele moram lá no meu prédio. Adotaram uma criança autista num grau, eu não entendo, mas um grau assim, que é difícil, pessoa, não é um grau normal que a gente vê que é autista, mas está estudando, está desenvolvendo e tal. Ele é mais difícil, não sei como que é. Adotar, sabendo que era autista. E os dois tratam ele numa assim, singeleza, uma delicadeza, um trato bom, um sorriso, às vezes ele fica nervoso, tá, já está desenvolvido, brinquedo, tal. Não perde a paciência com ele. E não é espírita, não. Não é espírita. Não sei qual religião. O bem não tem religião. Certo? E aqui fala, tem uma parte aqui que fala. Tem muitas pessoas que não acreditam em nada de religião, de Deus, faz mais do que nós. E se enche para falar.
eu sou espírita. Todo mundo que vê um espírita, esse aí é caridoso. Eu sou católico. Eu sou evangélico. Às vezes fala, eu não sou nada, mas ajuda muito mais que a gente. Eu já contei um caso aqui, quando eu era coordenador de turno no colégio. Tinha várias pessoas que aprontavam lá. E antes da minha presença lá, de ser contratado para ser coordenador, a pessoa era suspenso 10 dias, 15 dias, tal, não queria nem saber. Eu comecei a fazer o trabalho de ficar lá no portão, chegava logo mais cedo, tinha o porteiro, apresentava a carteira e tal, eu, bom dia, bom dia. Eles começaram a assustar. Ué, tem uns que às vezes demoravam a responder, e não estavam acreditando, bom dia, bom dia. Se eu fosse contar, dava mais de 1000 por hora de coisa. Começaram, às vezes, algumas coisinhas de fumar lá dentro do banheiro, de soltar a gente traca aqueles bombinhas mais fracas, tá? E fazer isso, aquilo. Eu falei, não, vou chamar. Reuni tudo na minha sala e conversei com eles. Falei, olha, quem quiser reunir, trocar ideia comigo, porque eu demorei mais uma semana, 10 dias, eles sentiram segurança do que eu falava. Eu fui sala por sala. E quando eu chegava na sala, bom dia, certo? E eu falei, eu fiz um convite. Falei, olha, quem quiser conversar comigo sobre bebida, sobre cigarro, sobre isso aqui, tal, nós vamos reunir na sala tal. Eu não quero nem saber quem é que faz isso. Nós vamos trocar ideia. E não precisa preocupar. Para minha surpresa, quando eu visitei todo mundo, a sala estava lotada. Cheia. Falei, vamos fazer um semicírculo. Mal deu fazer um semicírculo porque estava lotado. Então cada um foi. Eu falei, você que fuma, como que você começou a fumar? Não, é o seguinte, minha mãe ou meu pai falou, vai lá na venda, que é um armazém, um bar, qualquer coisa, né? Compra um cigarro lá para mim. E trazia, está aqui. A outra vez, vai lá, compra mais um cigarro para mim. Chegava lá, abre o cigarro. Abria. Tira o cigarro para mim. Tirava. Acende. Isso assim. Vai e volta, aí até foi nessa escala. Agora acende um para mim aí. E ele acendia. Dava uma puxadinha, passava. E assim foi indo. Aí começou a pegar o vício. A questão da bebida. A geladeira tinha cerveja, tinha garrafa de aguardente, mas não tinha leite. E assim foi indo. E tem umas questões de droga e tudo mais. São crianças com os pais vivos, mas órfãos. Órfãos. De carinho, de segurança, de amor. Não tinha. Eu falei, eu vou conversar com os pais. Convidei todo mundo. Encheu a sala também. E fiz um trabalho, só que ele não deu sequência depois. Mas algumas despertaram. Então, o ideal, puxa vida, eu sinceramente, as escolas deveriam ser, não é só para ensinar. Tem umas escolas que chamam educandário tal. Eu acho que tinha que ser educandário, ajudar os pais a educar os filhos, além das matérias. E chamar os pais também para participar. Eu não sei, é uma ideia minha. Porque às vezes os pais ficam perdidos. E tem outros que não estão nem aí. Tem aqueles que falam, não, esse filho nasceu, não era nem para vir. A criança sente. Então é para despertar. Por que existe aí? Para despertar. Há 2 tipos de orfandade. De expiação e do egoísmo. De expiação. Criança que perde os pais por doença, acidentes ou abandono. Situações de guerra, pobreza extrema e desestrutura social. Ambientes que o Estado ou a comunidade não consegue garantir proteção familiar. Aí a questão de expiação. A criança tem que passar por isso. E é um grau que, se ela sobressair ali, é um título de elevação. Para ver que tem muitas crianças que sobressaem nas favelas
que consegue formar, virar médico, engenheiro, tudo. Isso é da mesma coisa. O que acontece do lado de lá para cá? Quando a gente vem reencarnar aqui na Terra, os nossos familiares, além dos diretores que tem a programação para a gente voltar, os familiares que estão lá, falou assim, puxa vida, eu sei que você está querendo melhorar lá na Terra. Pois é, eu aprontei, eu quero resgatar isso, eu preciso ir lá. Olha, nós vamos dar aqui toda a força possível. E a pessoa, quando vai, começa a passar por situação tal, desenvolve isso e aquilo, e sobressai. Quem está do lado de lá, na hora que vê o seu pupilo aqui desenvolvendo, falei, puxa vida, está conseguindo. Está conseguindo. E às vezes a gente cai. Entra num lugar, numa errada que fala, né? E vai numa situação tal que às vezes pode complicar mais ainda o seu karma. E às vezes Deus faz com que, através da equipe espiritual, puxa ele antes do tempo. Puxa ele antes do tempo, para não complicar mais a sua vida aqui na Terra, para a reencarnação não ser mais complicada depois. E aí como faz? Quando volta, os familiares que todo apoiou, fica, puxa vida, chora junto. É por isso que às vezes quando os nossos familiares desencarnam, e a gente fica lamentando, eles sente do lado de lá. Sente. Ah, mas não pode chorar não? Pode chorar. Deve. O que não é bom para quem foi, é quando a gente lamenta a partida disso aí. Quem está do lado de lá, está acompanhando. Claro, quem está do lado de lá, dependendo do que fez aqui de coisa boa, ele vai no lugar onde ele vai ter mais liberdade de acompanhar, de aprender mais. E aqueles, às vezes, que aprontou muito, ele vai no lugar onde é mais difícil e vai se recuperando até ser amparado totalmente. Mas todos serão amparados. Então, quem está do lado de lá, vibra, acha bom quando nós estamos bem. Por mais que o nosso ente querido já foi, a gente sente nessas primeiras semanas tudo. Quando transforma esse choro em saudade, aí já melhora tudo. Então, a questão do órfão. Expiação para a gente superar as coisas e crescer. E por isso que a gente faz prece, culto no lar. A gente trabalha o nosso ego para melhorar cada vez mais. É por isso que tem os livros para estudar. Porque para a gente alçar voo, precisa das duas asas. E no Espiritismo, que seja Espiritismo, catolicismo, evangélico ou não, precisa das duas asas. A da moral e da intelectual. Da mesma forma, nós vamos formar para médico, engenheiro, arquiteto, qualquer área que seja. Nós precisamos estudar. O Espiritismo também. O catolicismo também. O evangelho também. Há uma diferença que o Espiritismo ele estuda muito bem a parte de lá. Para a gente voltar melhor. Já voltar melhor. Quantas mensagens de psicografia que tem aí, psicografado, que tem, que o ente querido nós foi, a gente não está aguentando de saudade, não está aceitando. Chegam as mensagens de psicografia, não chora. Eu estou vivo do lado de lá, do lado de cá. Faz o seu trabalho. Ajuda alguém. Participa de uma religião. Vocês também, eu estou bem aqui. Então, quantas cartas de psicografia não melhorou muita gente? Renasce, né? Então, tem o egoísmo. O egoísmo. Aqui a orfandade não é causada por forças externas, mas pelo fechamento dos corações. Tem pai, tem mãe que não dá nem moral para o filho. Pais vivos que não exercem seu papel por egoísmo, por orgulho,
por vício ou por desinteresse. Eu não... eu e minha esposa, aí fala aquele nome. E esse filho não era para vir, não. E chegou na hora errada. Puxa vida. Se o filho ou a criança ouvir o pai falando isso, a mãe, e aí? Como vai ser psicologicamente essa criança? Não, eu sou rejeitado aqui. Filhos que abandonam os pais por falta de amor e compaixão. Famílias que se desestruturam porque cada um pensa apenas em si mesmo. O egoísmo é a pior coisa que tem. A orfandade caracteriza pela privação de assistência da criança, sem lar, sem carinho, pela ausência a quem se interesse. Em suma, pelo abandono em que a criança se encontra, não propriamente pela perda dos pais, de ambos ou um deles. Existem órfãos cujos pais vivem ainda. Há crianças que jamais passaram pelo duro trânsito da orfandade e despeito que não haverem conhecido seus pais. Essa criança, nós já falamos dela, de órfão. O Vicente já frisou bem a questão do órfão de criança. E os adultos? E os adultos? Quantos adultos ficam na solidão, órfão de filhos, de parentes vivos? Só vou citar um exemplo nos asilos, né? Inclusive na última página aí tem uns desenhos de orfanato e asilo, né? Quer conhecer um idoso, uma pessoa tal, órfão, vai no asilo. A gente vai encontrar alguém deles e fala assim, quando é que a gente aceita conversar com a gente? Que tem uns lá que fica danado a vida de estar naquele lugar, porque o filho... Não, pai, o senhor vai ficar aí, eu vou viajar, daqui 3 dias eu estou de volta, nós vamos embora. Esses 3 dias transformou 3 anos e vai indo. E vai, não, meu filho me deixou aqui, prometeu isso, tal, e ele tenta fugir, não tem jeito. Então ele é órfão. E às vezes, os outros idosos que estão juntos, mal conversam com ele. E ele também às vezes não conversa. Tem muitos lá que não tem aquela consciência. E quantos de nós, às vezes, vai chegando a uma certa idade, os filhos mal querem conversar, não é o meu caso, graças a Deus, mas os filhos não querem conversar com a gente, porque não, eu estou em outro aqui, a internet e tal, não sei o que mais, você não entende, você não sei o que mais. Não, aí começa a falar de coisas, está ali. E você tem muito para passar para os jovens. Eu só quero a oportunidade de puxar um assunto. Às vezes é uma reunião de família, é um aniversário, é um casamento. Uma boa parte dos casamentos de aniversário, eles põem um som alto e ninguém conversa. Eu já tenho dificuldade. Se tem um som muito alto, eu tenho que forçar um pouquinho, eu fico rouco na hora, aí eu não converso. Quando eu estou em festa, Nicandro, você vem para a festa ficar quieto? É porque eu não dou conta de conversar aqui. Eu até falo, casamento onde tem festa e som, põe isolado, vamos conversar aqui. Mas chega uma certa idade, ninguém quer conversar com a gente. Não é isso? São órfãos. A mãe, pai, às vezes o irmão. Então tem órfãos em todo lado. E é ruim. A inversão de valores que hoje existe em uma juventude à deriva, trazendo consigo poucos valores verdadeiros, tornando-se presas fáceis de aliciadores, que eu falei aqui. Esses que mexem com droga, tudo fica aliciando essas crianças e acabou. Põe para pedir dinheiro nas esquinas, põe para roubar celular, mais tal e pronto. Sabe, meu filho, eu sou um empresário de renome,
bem-sucedido. E você, todas as vezes que eu chego, você vem, me abraça, pula no meu colo. Eu não posso te atender, eu tenho muitas coisas para fazer. E você me perturba toda hora, querendo colo, querendo não sei o que mais. Eu sou empresário, bem-sucedido, como eu disse. Eu tenho que lidar aqui, ouvir o jornal para me atualizar, as coisas internacionais. Eu tenho que mexer com o computador de alta definição. Você me atrapalha. Aliás, eu nem sei que série que você está, mas faz a sua parte aí. E logo passa o tempo, ele, puxa vida, mas como você cresceu, já está na minha cintura. Puxa, eu nunca te levei numa banca de revista para comprar uma revista, um Pato Donald, uma revista infantil para você? Às vezes um chiclete, alguma coisa? Nunca. Não conheço nem sua professora. Mas você sabe, eu sou importante demais, eu não tenho tempo para nada. Quantas vezes você pediu para sair? Eu falei, não. Eu ainda preciso aqui de me atualizar. Puxa vida, eu quero sossego. E passa o tempo. E essa mesma pessoa fala, puxa vida, o tempo passou, meu filho já cresceu. Eu não fiz nada. Muito pelo contrário, quem vai adotar ele aí na rua, agora eu já não vejo ele aqui tão perto de mim mais. E quando eu for embora, o que Deus vai reservar para mim? Eu desperdicei uma temporada e não cuidei do meu filho, não dei carinho, não dei amor. E essa criança, como vai sentir? Órfão de pai vivo. Que não tem amor, não deu carinho e fica naquela à mercê de todo mundo. E depois que acontece alguma coisa de ruim para o filho, a consciência vai doer. Esse aí dói quando a gente desencarnar. Muito ao contrário, quando a gente faz tudo para atender bem os filhos. E nesse inteirinho que ele é um empresário bem-sucedido, que não dá carinho, não tem tempo, ele dá uns presentes caros para ele ficar mais no canto, para ficar entristido. Então, vamos pensar bem na questão dos nossos filhos, dos nossos netos, das pessoas que nos rodeiam. Dar carinho, educação, amor. Eu tenho uma inveja boa de um amigo meu, quando eu vou buscar minha netinha na escola, ele vai buscar todo dia essas duas crianças. Uma já está conseguindo falar, tá antes de falar, eu acompanhei esse. O outro é maiorzinho um pouquinho, tudo tem uma certa deficiência. Aí ele leva o almoço lá, porque eles ficam no período integral. Na hora que ele chega lá, ele parece um meninão. Abraça os dois, deita no sofá que tem lá na secretaria, que a gente fica esperando as crianças lá. Eu falei, mas não é possível. Ele briga, meu filho, beija aqui, beija lá, os dois também, aquele maior carinho. Pois é. E aí? Essas pessoas, igual autista e outras pessoas, necessitam de muito amor. E olha que essa pessoa não é espírita. Desculpa, eu estou falando sempre questão de espírita, porque nós, às vezes, traduzimos demais, de uma maneira errada, que nós somos espíritas, nós temos alcunha de caridosos e que nada de ruim vai acontecer conosco porque nós somos espíritas. Nada disso. Nós, espíritas, às vezes, não faz o que ele faz. Nós, espíritas, não faz, às vezes, o católico faz o sinal da cruz antes da refeição. E às vezes reza. E às vezes, na hora que a gente está almoçando, jantando, qualquer coisa, nem fala, obrigado, Senhor. Nem isso às vezes não fala. Estou falando de uma maneira geral.
Então, esse avô, pelo amor de Deus, eu fico assim, puxa vida, abraço, beijo, vem cá, com carinho com ele também. É isso. Ali, são duas crianças órfãos? Não. É um avô órfão? Não. O carinho, o amor, a caridade está presente. Partindo para os finalmente. Esse eu vou ter que ler, que eu não consegui falar por conta. Quem escreveu isso aqui não fala quem escreveu, mas ele fala de uma pessoa. O título é Alugo-me para não fazer nada. Eu estou me alugando para não fazer nada. Esse texto não está aí, viu, gente? Deve ser Soji Morimoto. Tinha um mestrado em física. Essa pessoa que escreveu está falando dele. Soji Morimoto. Tinha um mestrado em física, morava em Tóquio. Segundo suas próprias palavras, um tipo comum, calado, sem talentos especiais. Mas um dia, cansado de trabalhos que não o satisfaziam, publicou num tweet que mudou tudo. Ele, por brincadeira, o que ele escreveu? Alugo-me para não fazer nada. Posso estar contigo, ouvir-te, acompanhar-te, mas não cozinho, não limpo, não dou conselhos. Apenas existo contigo. Preço. Transporte, paga meu transporte e comida. Ele pôs isso por brincadeira. No dia seguinte, tinha mais de 500 mensagens. Essa brincadeira dele tinha mais de 500 mensagens. Uma delas, uma mulher pediu para ele acompanhá-la para assinar os papéis do divórcio, porque ela não queria ir fazer isso sozinha. Ele foi, acompanhou ela, sem falar nada. Nem sim, nem que não. Olha, cuidado, não. A presença dele, ela não ficar sozinha assinando o divórcio. Um jovem que saía do hospital após a operação, pediu-lhe para caminhar com ele até sua casa, em silêncio. Quer dizer, já não tinha ninguém para ir. Contratou ele, acompanhou. Deixou ele na casa dele e foi embora. Não falou nada, só a presença dele. Uma senhora idosa convidou-o para comer, só para não mastigar sozinha, para não ficar numa mesa de restaurante sozinha. Chamou ele para almoçar junto. Ele não falou nada, apenas ela, uma companhia. E o que faz exatamente? Perguntou uma jornalista. Nada. Só estou lá, mas às vezes estar é tudo. É tudo. Soji foi contratado para ver um pôr do sol, para segurar um guarda-chuva, para ouvir alguém chorar durante uma hora sem julgar. Certa vez uma rapariga disse-lhe: só quero que alguém me veja subir no palco. Ele foi acompanhado. Ninguém da minha família quis ver. Soji foi e aplaudiu. Foi só ele, aplaudiu. E depois foi embora sem pedir mais nada. Ele não dá conselhos, não pretende mudar vidas, apenas se torna uma testemunha silenciosa das pequenas batalhas que ninguém vê. Hoje ele tem mais de 4.000 clientes. Escreveu livros sobre a sua experiência. Chamam-no de o homem que não faz nada, mas no fundo ele faz o que muitos não fazem, estar presente. Quando lhe perguntaram isso, o fazia sentir sozinho, ele respondeu: não, eu não me sinto sozinho, porque eu também preciso da companhia. Mas sem máscaras, sem expectativa, apenas dois seres humanos a partilhar ao mesmo tempo, sem querer mudar um ao outro. Às vezes,
o que mais cura é o mais simples. Alguém que não vem para te salvar, mas para sentar ao seu lado enquanto atravessas a tempestade. Está vendo só? Quantas pessoas órfãos que tem no mundo e dentro de casa. Tem um título no Espiritismo que chama Infortúnios Ocultos. São os nossos familiares que passando necessidade, passando uma situação crítica e nós não sabemos. E ela não fala nada. Porque às vezes o orgulho não deixa. E de orgulho eu entendo. Porque quando eu passava necessidade tal, eu não falava nada. Minha mãe me ligava, né? Você conheceu minha mãe, né? E aí, o jeito que eu atendi o telefone, falou, olha, nós morava uns 500, 600 metros de distância. Vem aqui agora. Vem aqui agora. Não, vem aqui agora. Não, tá tudo bem. Não. Chega lá, ela arrumava um dinheiro e uma cesta de alimentos eu trazia. Orgulho não deixava a gente falar. Não deixava. Então, quantos infortúnios ocultos, traduzindo em órfãos, tem na nossa família? A gente não sabe. E a gente também não liga. E quando liga, às vezes, e aí fulano, como está? Está tudo bem? Qual que é a resposta que a gente quer ouvir? Ah, está tudo bem. É isso que a gente quer ouvir. Aí quando chega uma resposta, não está bem. Falei, vixe Maria, por que eu fui perguntar? Tem isso também. Peraí, mas se ela falar que tem dinheiro, mais 2 horas? Tá. Ah, não? Ela falou assim, eu falei, desce em 2 horas. Brincadeira. Então tem essas questões que a gente não sabe. E para encerrar, que Jesus continua nos amparando hoje sempre, e nós vamos sortear 21 livros, praticamente 2 por 1. Não é possível que não vai ganhar. Né? Não é possível, hein?